Graça e paz, amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para estarmos compartilhando um pouco da palavra do Senhor e queremos agradecer a Deus pelo dia de hoje, queremos agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado aí no canal do YouTube. Estamos aprendendo, é a nossa primeira vez, nós somos pastores, mais um dos pastores em tempo de pandemia, né? E é uma experiência nova, mas Deus está conosco, nós estamos aí aprendendo e queremos pedir que vocês orem por nós para que Deus nos dê graça durante esse tempo e nos ajude naquilo que precisamos de aperfeiçoamento, de melhoramento nesta área aí. Você pode estar nos ajudando também, ok? Eu quero neste momento iniciar o nosso culto desta noite, né? Eu quero orar a Deus pela sua vida, orar a Deus por você que nos acompanha, começou a nos acompanhar no canal. Eu quero orar a Deus pela minha vida, pela vida da igreja, pela vida do povo, do mundo de um modo geral. Então eu convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e vamos orar ao nosso Pai Celeste. Bendito Deus e Pai de misericórdia, grande Senhor é o teu nome em cima nos céus e embaixo na terra, e digno de louvor e adoração é o Senhor. Nós te rendemos graça, Senhor, pela tua bondade, te rendemos graça, Senhor, pela tão grande salvação que o Senhor nos outorgaste através da morte de teu Filho Jesus na cruz do Calvário. E por ele nós estamos aqui neste momento, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. E no nome do teu Filho Jesus, este nome que tem poder em cima nos céus e embaixo na terra, no poder e na autoridade deste nome, nós rogamos ao Senhor as bênçãos do Senhor sobre a humanidade na face da terra. Te pedimos que o Senhor tenha compaixão da humanidade, do mundo de um modo geral, que o Senhor tenha compaixão das pessoas, ó Deus, e traga salvação da parte do Senhor, traga cura, libertação, restauração, traga, Senhor, a alegria nos corações aflitos. Visita, Senhor, as pessoas que estão nos hospitais, nos presídios. Visita o teu povo, Senhor, que está distante da comunhão cortada com o Senhor. Tenha misericórdia, restaura, liberta e salva aqueles que ainda não foram alcançados. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estar abençoando este culto, que o Senhor mais uma vez venha falar aos nossos corações por meio da tua palavra, que é viva e eficaz. E que a tua palavra, ó Deus, encontre guarida nos corações presentes, nos corações que vão ouvir a mesma do outro lado do mundo. Que a tua palavra chegue com poder, impactando, salvando, transformando, curando, renovando, restaurando, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Abençoa nossas vidas, nós, todos pastores, colegas de ministério, espalhados na face da terra, dai-nos sabedoria, dai-nos força, derrama graça sobre nós e nos abençoe, ó Deus, no conduzir o rebanho que o Senhor tem nos confiado. Nós oramos, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos abençoe no decorrer deste culto, em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus amados. Eu quero, antes de nós iniciarmos uma breve mensagem nesta noite para os irmãos, eu quero aqui deixar alguns avisos, lembrando aos irmãos da Igreja do Jardim Veracruz os nossos compromissos, que nós temos de praxe de ter culto nas terça-feira, e como nossos cultos têm sido nos lares, né, nós estamos em casa por esse período de epidemia. Então, os irmãos devem estar fazendo seus cultos nos lares com seus familiares, com a sua família. Tá? Cada lar reúne seus filhos, esposa, e faça seu culto no lar nas terça-feiras, às 20 horas. Quarta-feira, culto de oração, novamente, a família reunida, orando, intercedendo ao Senhor, buscando a face do Senhor. Família reunida na presença do Senhor é família forte, família saudável. E aí uma família saudável, uma família forte, nos pés do Senhor, nós teremos uma igreja forte também, uma igreja saudável. Sexta-feira, estudo da palavra de Deus, meditação da palavra. Nós teremos meditação da palavra. Quarta-feira também tem e sexta-feira também. Domingo, 9 horas, meditação da palavra, escola bíblica dominical. Os irmãos têm suas revistas de EBD, devem sentar com seus filhos, estudar a lição dos seus filhos e você também estudar a sua lição, escola bíblica dominical.
Domingo, às 19 horas, mensagem, transmissão do nosso culto, como é de costume, transmissão da palavra de Deus aos nossos corações. Amém? E a questão também, eu quero lembrar os irmãos, nós continuamos em culto. Então, os irmãos são membros da Igreja do Jardim Veracruz. Não esqueça de pegar o número da conta com o departamento de tesouraria da igreja, tá? Para vocês estarem devolvendo seus dízimos e as ofertas missionárias, irmãos. Nós precisamos continuar ofertando para missões, irmão. Missões é uma obra do coração de Deus e nós não podemos deixar a obra missionária parada. Hoje eu estava conversando com um missionário e ele relatando que parte do seu sustento já foi cortado, algumas igrejas têm cortado, alguns irmãos, né? Esse mês de março para ele não recebeu nem a metade. Então nós, Igreja do Jardim Veracruz, aqui online, eu faço um apelo para você que é membro, não deixe de ofertar, não deixe de dizimar. Deus tem bênção, é tempo de fidelidade, irmão. Deus sempre foi fiel em todas as áreas, em todos os tempos. Entendeu? O mundo está aí nesse jeito, mas o nosso desse jeito de crise, essa pandemia, entendeu? Mas o nosso Deus não tem crise. Ele é o dono do ouro e da prata. Vamos manter-nos sempre como fomos fiéis e Deus vai honrar a nossa fidelidade. Salmo 101, versículo 6, ele fala: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E nós somos os fiéis da terra. Pela misericórdia de Deus, nós não podemos deixar a obra missionária desamparada, aqueles homens, irmãos e irmãs que estão no campo fazendo a obra, cumprindo o ídolo do Senhor, nós não podemos deixá-los desamparados. Eles contam com as nossas ajudas, oração, oferta. Nós devemos continuar aqui com toda a pandemia. Entendido? Nós devemos continuar aqui sustentando as cordas dos missionários e orando um pelos outros e Deus nos dará graça. Amém? Eu quero convidar você neste momento para nós meditarmos na palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. É um versículo bastante conhecido, que ele traz à nossa memória a questão de luta, tá? E nós estamos em luta, nós estamos em luta. A vida do cristão é luta, é batalha. O cristão, o crente, ele é um soldado. Ele se alistou no exército das milícias celestiais, então a luta dele é constante. Ele luta constantemente, ele não pode abaixar a guarda. Entende? Porque quando nós baixamos a guarda, nós fraquejamos. E muitas das vezes acontece isso, e nós precisamos retornar e continuar com a guarda alta, vigilante, atento e fazendo a vontade do Senhor. Provérbios 24, versículo 10, nos diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Obrigado porque esta palavra, a tua palavra, tem poder de nos transformar, de nos restaurar, de nos curar, de nos libertar, porque não é a palavra do homem, é a palavra do Deus vivo. E eu te peço que, em nome de Jesus, a tua palavra venha alcançar os corações nesta noite, de tal forma que vidas sejam transformadas, vidas sejam salvas, almas sejam edificadas para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Eu sou apenas instrumento nas tuas mãos, e que o Senhor me use para a tua glória, a tua honra, como instrumento nas tuas mãos para abençoar vidas. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Ok, meus amados. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, Provérbio de Salomão, ele inicia nos dando alguns conselhos. E o primeiro conselho que Salomão nos dá aqui em Provérbios capítulo 24 é que nós não devemos ter inveja dos homens ruins, malignos, nem desejar estar com eles. E aí ele vai relatando outras coisas mais. E aí quando chegamos no versículo de número 10, ele nos traz uma advertência. E nos mostra que nós precisamos, como soldados, como eu falei no princípio, nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos estar como soldado, com arma em punho e firme nessa batalha. Porque ele fala, se te mostrares fraco, em outra tradução, é frouxo. É o camarada que corre da luta. É o camarada que não enfrenta a realidade da coisa, que fica com medo, que fica se escondendo atrás das paredes.
Nessa tradução minha aqui está dizendo fraco, mas tem outras traduções que falam camarada é frouxo, camarada covarde. Deus não gosta de pessoas covardes. Deus não quer pessoas, não gosta de pessoas fracas. Deus quer pessoas corajosas, pessoas valentes, entendeu? Pessoas valentes, pessoas corajosas. Então aqui, quando nós olhamos isso aqui, nós podemos observar e perceber que nenhum homem gosta de adversidade. Nenhum de nós gostamos de adversidade, né? E adversidade que é sofrimento, que é perseguição, que é aflição, né? Ou é calamidade. Todos nós, se fosse escolher, escolheríamos evitá-las, entendeu? Porque a adversidade, ela traz sofrimento e às vezes deixa consequências terríveis, entende? Então todos nós, se fôssemos escolher, nós iríamos evitar as adversidades. E aí nós nos ressentimos dela, mas ela verdadeiramente, né? Verdadeiramente a nossa fé, o nosso amor para com Deus, pois ela prova a nossa confiança em Cristo. É por meio da adversidade que a nossa fé, o nosso amor para com Deus, entendeu? Vai ser colocada à prova a nossa confiança em Deus. É por meio da adversidade. Porque falar que confiamos em Deus quando tudo está bem, falar que amamos a Deus quando tudo está bem, falar que servimos a Deus de todo o nosso coração quando tudo está bem é fácil. Mas é agora, nesse tempo de adversidade, que nós devemos verdadeiramente testemunhar que nós confiamos em Deus, que nós cremos em Deus, que nós temos fé verdadeira em Deus, que nós amamos a Deus e que nós servimos a Ele porque nós confiamos a Ele. Entende? Mas o que nós temos visto é que eu tenho ouvido e visto já alguns irmãos entrando em desespero. Entende? Não dorme, entrando em desespero. Por quê? Por causa do que está acontecendo. Mas antes de nós entrarmos aqui, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que essas coisas não devem nos pegar desprevenido, não. De sobreaviso, não. Sabe por quê? Porque essas coisas que têm acontecido, Jesus já nos deixou avisado há muito tempo. Entende? É tanto que ele fala, vigiai e orai para que não caiais em tentação. Em Lucas capítulo 21, Jesus nos advertiu sobre isso aí. Sobre essa pandemia que está acontecendo, que está acontecendo aqui. Jesus nos advertiu. Entende? Em Lucas 21, versículo 11, ele diz, e haverá em vários lugares. Está havendo no mundo inteiro. É a palavra de Deus que está se cumprindo. Então isso não é novidade. Não deve pegar crente nenhum desprevenido. Entende? E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilência ou epidemias, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Isso é apenas um tio do início das coisas que está para acontecer. Então não se desespere, acalme seu coração, fique tranquilo, entendeu? Confie nas promessas do Senhor. Deus é fiel, Ele nunca nos abandonou, nem nos abandonará. Mantenha tranquilo seu coração, mais uma vez eu te digo, eu falei isso de manhã, estou dizendo mais uma vez, mantenha calmo seu coração. Entende? Isso não é novidade, não deve ser novidade para você que é crente. A não ser que você não tenha lido a Bíblia, mas se você é um crente assíduo na sua igreja, que você acompanha o ensinamento, as mensagens, os estudos que seu pastor dá, essas coisas não é para pegar você desprevenido, meu querido. Então, abra seus olhos, vigie, fique firme no Senhor, que Deus está no controle de todas as coisas, ok? Então, sem adversidade, como nós poderíamos mostrar nossa força? É em meio à adversidade que nós vamos mostrar a nossa força, entendeu? Vamos mostrar a nossa força. Eu poderia até falar a respeito dela. Nós poderíamos até falar a respeito da adversidade, mas falar é fácil, irmão. É fácil a gente falar, entendeu? Nós poderia até dizer ao Senhor que jamais o negaríamos, mas até que passe a provar as nossas palavras são vãs. É a adversidade que revela as nossas falsas confissões. Entende? É a adversidade. E por isso, amados irmãos, em tempo de adversidade nós precisamos estar atentos. Entendeu? E aí o autor de Provérbios fala, se te mostrares fraco no dia da angústia. Angústia é luta, irmão. A vida do crente é vida de luta. Não tem vida de crente que tem vida que tem luta, ele não é crente. Porque todos aqueles, Pedro fala, todos aqueles que querem servir fielmente ao Senhor,
padecerão perseguições. Então a vida nossa de crente é uma vida de luta, é batalha, é guerra, porque a nossa luta ela é espiritual. Então a angústia, quando está dizendo aqui, mostra a luta, mostra quem é a pessoa através da angústia. A angústia mostra o nosso caráter, mostra a nossa fé, mostra a nossa convicção em quem nós temos crido. O que foi que Paulo falou? Diz: porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Entende? Então a angústia ela mostra essas características da pessoa, do crente. Entende? Ninguém está isento de angústia. Porque João 16:33, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus sofreu aqui, é justo que nós também sofremos, é justo também que nós padecemos pelo nome de Cristo. E devemos nos regozijar por sermos dignos de padecer pelo nome dele. Entende? A Bíblia diz que os discípulos foram pregar o Evangelho e quando eles voltaram alegres de serem dignos de padecer pelo nome de Cristo. E nós também temos que ser dignos disso, de carregar esse nome com orgulho, com honra e padecer por causa dele. Entende? Então, em primeiro lugar, né, em tempo de adversidade, nós precisamos ser crentes fortes. Fortes sim, porque ele fala: se te mostrares fraco, se te mostrares frouxo. Entende? Deus precisa de soldados valentes, irmãos. É nessa hora que nós temos que testemunhar que verdadeiramente nós somos crentes em Cristo Jesus. É nessa hora que nós devemos testemunhar verdadeiramente em quem nós temos crido, que valeu a pena o sangue de Cristo ter derramado na cruz pelos nossos pecados. Em dia de angústia, em dia de adversidade, nós não devemos nos mostrar fracos. Pelo contrário, nós precisamos nos encher de coragem, de fé, de confiança. O crente tem que ser otimista. Confie no Senhor. Salmo 20, versículo 7 diz que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Entende? A confiança do crente tem que estar em Deus. Em quem você tem confiado? A gente confia em tantas coisas, você confia em tantas pessoas e deixa de confiar e descansar em Deus. Confia em Deus, meus irmãos. Entende? E o salmista, no Salmo capítulo 20, versículo 7, ele fala: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha o que Deus falou para Josué, olha, assumindo o lugar de responsabilidade daquele homem. Ali Deus chegou para ele assumiu o lugar de Moisés, e Deus falou para ele: Josué, não te mandei eu, esforça, seja forte. Entendeu? 8 e 9 aqui, olha. Não se aparte, né? Versículo 8 e 9, 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. E aí o versículo 9 ele diz o seguinte: não te mandei eu, esforça-te. Esforça-te, meu irmão. Nesse tempo de adversidade nós precisamos ser crentes fortes. Nós precisamos ter bom ânimo, entendeu? Tá difícil, mas tem que caminhar dando risada, contente, porque a alegria, Neemias 8:10 fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós temos que ser fortes, nos fortalecer no Senhor. Efésios 6:10, o Senhor fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Entende? Mas o que a gente vê hoje é uma leva de crentes sem esperança, fracos, infelizmente. E aqui ele fala: se te mostrares frouxo, se te mostrar fraco, é luta. Entende? É tempo de luta. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Entende? Salmo 101, versículo 6. O salmista fala: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo. Crente forte é crente fiel. Fiel na oração, fiel na palavra, fiel no estudo da palavra, fiel na sua vida comprometida com a obra de Deus. Entende? Salmo 44, olha o que o salmista aqui fala. Olha o que o salmista Davi fala.
quando ele fala no versículo 1 que ele esperou com paciência no Senhor. Ele fala, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo, nem se desvia para a mentira. Confiança em Deus, meu irmão. Confia em Deus. Entende? Creia na palavra de Deus. Entende? Creia na palavra de Deus. Confie na palavra, nas promessas de Deus. Elas são infalíveis. Né? Confie no Senhor. Então, em tempo, crentes fortes, em meio à adversidade, primeiro, precisa ser forte. Entendeu? Em meio à adversidade, crentes em meio à adversidade precisam ser fortes. Entende? Crentes em tempo de adversidade tem que ser persistente. O crente ele precisa ser persistente. Ele não pode abrir mão das coisas com facilidade. Ele tem que acreditar que vai acontecer. Ele tem que crer que aquele que prometeu é fiel para dar no tempo certo, na hora certa. Tem que persistir, tem que perseverar. Persistência é característica de quem persevera, de quem persiste, de quem não desiste, daquele que acredita e que luta até o fim. Tem? É aquele que não se extrai, que não larga o seu objetivo, o seu propósito com facilidade só porque o outro falou alguma coisa. Mas ele corre atrás do prejuízo. Ele acredita no seu sonho, nos seus ideais, ele luta para conquistar, para conseguir. Crentes persistentes em adversidade, em tempo de adversidade é assim. Entende? Salmo 33, olha. Salmo 33, versículo 20. Olha o que o salmista diz, olha. A gente vai ter bastante versículo aqui. Discorrer alguns versículos. Salmo 33, versículo 20 diz assim, olha. 20 a 22 ele nos diz assim. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Olha que promessa maravilhosa. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Em quem ele está esperando? Ele está dizendo, a nossa alma espera no Senhor. Espera no Senhor, meu irmão, minha irmã. Crente persistente em tempo de adversidade, espera em Deus. O salmista falou, esperei com paciência no Senhor. Né? Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Escudo é para proteger contra os golpes do inimigo. Entende? Pois nele se alegra o nosso coração. Crente que persevera, persistente, que espera no Senhor e em tempo de adversidade, ele tem um coração alegre, porque ele espera em Deus e ele confia e ele sabe que o Deus que prometeu é fiel e vai cumprir as suas promessas na vida dele. Entende? O versículo 21 fala, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. O nome do Senhor, meu irmão, é poderoso. É um nome que tem poder em cima nos céus e embaixo na terra. E ninguém que clama por esse nome é envergonhado. Pelo contrário, Deus honra aqueles que clamam pelo nome dele. Entende? Romanos capítulo 5, olha. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, lá no Novo Testamento. Olha. Romanos capítulo 5, olha o que Romanos 5, 3, 5 fala. Olha. Romanos capítulo 5, 3, 5. Olha o que está dizendo aqui, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Se glorie nas tribulações. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Se Deus está permitindo isso, esse tempo de tribulação, de luta, de pestilência que nós estamos enfrentando, é para trabalhar na nossa vida, na minha, na sua, nas nossas vidas. É para que nós possamos aprender a depender e esperar nele, confiar nele. O versículo 4 fala, e a paciência, a experiência. Esse tempo de paciência, de aprendizado, vai trazer para mim, para você, experiência, crescimento, para que nós possamos auxiliar outros. E a experiência é a esperança. E através da esperança, da experiência, a esperança que é Cristo. Que mesmo nesse tempo conturbado, ele se manteve fiel e firme juntamente conosco. E aí o versículo de número 5 fala, e a esperança não traz confusão. A esperança é Cristo. Cristo não deixa ninguém confuso. Quem confunde a mente das pessoas é o diabo. Pelo contrário, Cristo tira tudo aquilo que confunde a nossa mente. Ele nos esclarece aquilo que precisa ser esclarecido. Ele nos dá entendimento aquilo que precisamos ser entendido. Entende?
Ele não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Então, aí tem outras passagens, olha, 2 Timóteo 2,12, que você pode ver na sua Bíblia, Salmo 145, versículo 18 e 19, entende? Isaías, capítulo 30, versículo 19, também nos fala sobre isso, né? Amados irmãos, em tempo de adversidade, tem que ser persistente com o Senhor, nas lutas, na leitura da palavra, entende? Na oração, na observação do ensino da palavra. Entende? Tem que ser persistir, irmão. Entende? Paulo falou para Timóteo, Timóteo persiste em ler, em exortar. Persiste em ler, em exortar. Se Paulo falou isso para Timóteo, imagine para nós. Entende? Muitos de nós, infelizmente, a gente só pega a Bíblia no dia de domingo, ou na quarta, ou então quando tem um dia especial de culto. E é isso que a gente, aí quando chega um tempo desse, a gente vê vários irmãos sofrendo, descabelando, não sabe o que fazer, porque em tempo de adversidade não tem firmeza, não tem confiança, não sabe o que vai acontecer. Entende? Em tempo de adversidade, ainda que a nossa força seja pequena, nós não devemos sair da presença de Deus. Olha aqui, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Entende? Ainda que seja difícil em meio à adversidade, ainda que a nossa força seja pequena, nós não devemos abandonar ao Senhor. Nós devemos continuar na presença de Deus. Desculpa. Deus vai nos honrar. Entendeu? Ele vai nos honrar. Entende? Não saia da presença de Deus. Um grande equívoco que muitas pessoas cometem, que muitos irmãos cometem, é que quando estão enfrentando uma luta, um problema, que estão fracos na fé, é se afastar da presença do Senhor. Pelo contrário, aí que deveria estar nos pés da cruz de Cristo. Né? Aí que deveria estar nos pés da cruz de Cristo, buscando ao Senhor, honrando ao Senhor, que Deus permite a luta, a batalha, é para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Olha o que o salmista no Salmo 73, versículo 28 nos diz, olha. 73, 28 diz assim: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. É bom. Tem? Ele fala, para mim é bom. É bom o crente estar na presença do Senhor. É bom estarmos unidos estudando a palavra do Senhor. É bom estarmos na presença do Senhor. Entende? Bom, coisa boa, coisa maravilhosa, coisa agradável é estarmos na presença do Senhor. Mas para mim, ele está falando, para ele é bom, para mim é bom, para você também deve ser bom. Você está na presença do Senhor, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. É aproximar-me de Deus. Aí ele fala, pus a minha confiança no Senhor, Deus, no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Olha o compromisso desse homem. Qual é a finalidade que ele se aproximava de Deus? Ser testemunha de Cristo. Anunciar as obras, aquilo que Deus fez na vida dele. Irmãos, vamos despertar, meus amados irmãos. Vamos acordar. Vamos nos aproximar de Deus para sermos testemunha viva nesse século que estamos vivendo ainda. Vamos nos despertar, vamos acordar, vamos nos aproximar de Deus com o intuito de sermos suas testemunhas. Porque ele diz, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Em João 15,16. Fomos escolhidos por Deus. Olha que privilégio diante de bilhões e milhares. Quantos milhões de pessoas não existem no mundo? Quantos bilhões de pessoas não existem? E você e eu fomos escolhidos nesse tempo presente já para sermos testemunha de Cristo, para ter o privilégio de testemunhar e levar pessoas aos pés de Cristo. Entende? E ele está dizendo aqui, olha, mas para mim é bom, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Coloque a sua confiança no Senhor, meu irmão, minha irmã, para você ser um instrumento de bênção na mão de Deus. Para você ser testemunha de Cristo. Entende? E ele fala, bom é para mim é me aproximar de Deus. Ele colocou a sua confiança no Senhor. Talvez você esteja se sentindo incapaz. Talvez você esteja nesse momento se sentindo fraco, impossibilitado de se achegar aos pés da cruz de Cristo.
Mas chegue, dobre mesmo sentado, leve os seus pensamentos a Deus, peça perdão a Deus. Reconcilie com o Senhor. Entende? O Mateus capítulo 11, 28, o Senhor fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Entende? É um convite que Jesus faz. Não importa a nossa situação, essa situação. Não importa o quadro que você se encontra. Ele fala: venha como está. Mas só que saiba que quando você vai do jeito que está, você não vai voltar do jeito que você estava. Pelo contrário, todos aqueles que verdadeiramente vai a Cristo, têm um encontro com Cristo, eles são transformados, eles são renovados, eles são restaurados, eles são vivificados. Porque o poder de Cristo é transformador, é de mudança. Entende? É de mudança. Entende? Isaías 45, 22, olha que preciosidade aqui de Isaías. Isaías 45, 22, nos diz assim: olhai para mim, aqui é Deus falando, entendeu? Em Isaías 45, 22, Jesus aqui está dizendo para nós olharmos para Ele e sereis salvos. Por quê? Porque somente Jesus tem poder de salvar. Não há nenhum outro que tem poder de salvar. Atos 4,12. Porque em cima nos céus e embaixo na terra não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos se não for o nome de Jesus Cristo. Entende? Então só Jesus tem poder de salvar. Só Jesus tem poder de transformar o homem da condenação do pecado. Entende? E ele fala: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, toda a humanidade. Ele está convidando a humanidade a se chegar a Ele. Esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia é um aviso, é um alerta, é Deus querendo despertar a humanidade para olhar para Ele, para clamar a Ele, para buscar a Ele, para que ainda em tempo oportuno possa ser salvo, gente. Entende? E nós, e você que diz que é crente, por que está entrando em desespero? E ele está dizendo: olhai para mim e sereis salvos. Isaías 45, 22. Vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Só existe um Deus, um Salvador, um Senhor, que é Jesus. Ele é o primeiro e único, e fora dele nunca houve Deus semelhante a ele. Entende? Ele é o primeiro e único. Nunca houve outro semelhante a ele. Entende? O versículo 40, capítulo 42 de Isaías, versículo 8, fala: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Entende? Só existe Ele, meu irmão, minha irmã. Só existe Ele, meu amigo. Entende? Então não fique batendo cabeça em ponta de faca, não, dando murro em ponta de faca. Creia em Jesus. Aceite Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Deixe Ele ser Senhor, Rei da sua vida. Deixe Ele transformar a sua vida, seu lar, através de você. Entende? E aí Ele fala: olha, vinde a mim. Entende? Aí o versículo 23 fala: olha, por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra da justiça, e não tornará atrás que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. A Bíblia fala lá no Novo Testamento, acho que em Filipenses, se não me falha a memória, não estou lembrado do texto, todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus é Senhor, em cima nos céus e embaixo na terra. Entende? Mas não espere chegar esse dia. Talvez você não tenha tempo de confessar Ele. Entende? Mas reconheça isso e confesse isso hoje. Que o nome dele é um nome que tem poder em cima nos céus e embaixo na terra. Aqui na outra parte ele fala em João 7, 25. Capítulo de João 7, 25, Jesus diz assim, ou João 7, 37, Jesus diz assim, olha o que Jesus nos diz em João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É o convite de Cristo. Entende? Ele convida a todos a chegar-se a Ele.
Entende? Se você tem sede, Jesus é a fonte de água viva. Se você tem fome, Jesus é o pão da vida. E ele deseja, almeja saciar a tua sede, saciar a tua fome. Mas para isso você precisa vir até Ele. Ele não vai te obrigar, Ele não vai te forçar. Jesus não entra na vida de ninguém obrigado, forçado, pelo contrário. A gente tem que abrir a porta, porque em Apocalipse 3:20 ele fala: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Abra a porta do seu coração, convide, reconheça. Olha, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu conheço a Tua palavra, mas eu tenho andado em caminho tortuoso, eu tenho andado distante do Senhor e eu te peço perdão. Eu peço que o Senhor entre na minha vida e faça morada permanente. Eu quero ser teu, eu quero que o Senhor reine na minha vida. E eu quero finalizar dizendo, em tempo de adversidades, entendeu? Devemos livrar aqueles que estão destinados à morte. A última frase, o versículo 11 do versículo diz o seguinte: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança. Ah, meus irmãos, quantos não estão sendo levados para a morte? Quantos neste momento não já partiram sem Cristo? E nós temos essa responsabilidade, esse compromisso de resgatar estas vidas que estão caminhando para o inferno. E para isso nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos abrir os nossos olhos. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar da condenação do inferno. Uma vez que somos salvos em Cristo, temos a obrigação, o dever de, como salvos em Cristo, de testemunharmos da graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo que eu falei de Isaías 43, versículo 10, quando o profeta Isaías diz que nós somos suas testemunhas. Vós sois minha testemunha, diz o Senhor dos Exércitos. Atos 1:8 nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo mas recebereis sobre vós a virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não há tempo, irmãos, para nós perdermos. O mundo precisa ouvir do Evangelho, continuar ouvindo do Evangelho. Precisa continuar ouvindo de mim, de você, de todos aqueles que já são salvos. Independente da sua denominação, todos aqueles que já são salvos em Cristo Jesus. As pessoas que estão aí fora necessitam da graça de Cristo, necessitam do amor de Cristo. E nós temos essa responsabilidade, essa incumbência de levar a preciosa semente, a preciosa palavra. Porque no Salmo 126:6 fala: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então nós precisamos, meus amados irmãos, nesse tempo de adversidade, nós precisamos ser crentes fortes, sim. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos ser persistentes, perseverantes, né? Nós precisamos, ainda que a nossa força seja pequena, nós precisamos continuar nos pés da cruz de Cristo. E para finalizar, em tempo de adversidade, nós temos a obrigação, o dever de livrar, resgatar aqueles que estão destinados à morte. Efésios 6:10-18, eu quero finalizar lendo esse versículo, que nos diz o seguinte. É um texto que todos nós conhecemos, de cor salteado. Efésios 6:10, ele fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos, preste bem atenção que Paulo está dizendo, porque aqui é uma advertência, é uma ordem, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principado, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí ele fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Entende? Estais, pois, firme, entende? Tendo cingido vossos lombos com a verdade,
e vestido a couraça da justiça. E aí o versículo 18 ele diz, e 15 ele fala, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, olhos abertos, nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus amados irmãos, em tempo de adversidade, nós temos que ser fortes, precisamos nos fortalecer para realizarmos a obra que Deus tem nos confiado. E que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, e que você se fortaleça, e que esta palavra, que é a palavra de Deus, possa achar guarida no seu coração, e que você possa, através desta breve mensagem, você venha continuar sendo um instrumento de bênção nas mãos do Senhor, para que através da sua vida, outras vidas tenham o privilégio, a oportunidade de chegar aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Bendito Deus e Pai que estás nos céus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de ministrar a Tua palavra nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, pelas vidas que estarão ouvindo, por aquelas que irão ouvir também. Obrigado, Senhor, por elas. E eu peço que o Senhor venha falar aos seus corações, venha impactar estas vidas, venha transformá-las, e a área da vida delas, aqueles que irão ouvir, a área das vidas delas que precisa ser moldada, transformada, que o Senhor venha fazer uma grande obra e que estas vidas venham ser instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Abençoa a vida deste pequeno vaso que fala com o Senhor. Sustenta-me nas tuas mãos. Sou pequeno, sou dependente do Senhor. Me ajuda, Senhor, a cada dia aprimorar, cada dia mais. Me dê sabedoria da tua palavra para conduzir o rebanho, a igreja que o Senhor me confiou na tua presença. Abençoa a tua igreja ali no Jardim Veracruz. Guarda as famílias, o teu povo. Toma cada um deles na tua presença. Dê a eles esperança, confiança, a alegria, Senhor, da vida eterna, de serem salvos em Cristo Jesus, e que eles venham continuar testemunhando da graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, por este dia de hoje. Obrigado pela nossa saúde, pelo teu cuidado, e eu peço pelo mundo inteiro de um modo geral, que o Senhor venha ter misericórdia do mundo, das pessoas que habitam neste mundo. Tem misericórdia, Senhor, desses que se encontram com essa enfermidade. Cura, liberta, restaura. Tem misericórdia dos médicos, de todas aquela equipe de médicos, todas as pessoas que estão envolvidas no combate dessa enfermidade, as famílias que têm sofrido com a perca dos seus entes queridos. Traga consolo, conforto, ó Deus, da parte do teu Espírito, a esses corações enlutados. E sabemos, ó Deus, que está apenas começando, mas pedimos que a tua graça, ó Deus, que consola, que renova, que transforma, seja abundante nos corações. Visita, Senhor, os hospitais, tem misericórdia dos hospitalizados, dos enfermos, tem misericórdia dos encarcerados, tem misericórdia de nós, pastores. Dai-nos sabedoria, Senhor, para pastorearmos nesse tempo, Senhor, de pandemia. Ó Deus, dai-nos sabedoria, meu Deus, e nos ajuda. Abençoa meus colegas de ministério, tanto aqueles que eu conheço como aqueles que não conheço, que estão espalhados na face da terra, irmãos que estão no campo missionário. Abençoa teus filhos, supra a sua necessidade, suas famílias, o campo, abre as portas, livra de todo mal, ó Pai. Abençoa a obra missionária, Senhor. Dai-nos condições, a igreja do Jardim Veracruz, de continuarmos investindo, de continuarmos sustentando a obra missionária, Senhor, porque missões é uma obra que está no teu coração. E te pedimos que o Senhor levanta mantenedores para a tua obra, Senhor. Levanta pessoas que amem a obra do Senhor e que invista com alegria na obra do Senhor, para que possamos contemplar almas sendo salvas, vidas sendo resgatadas, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus, que eu oro agradecido em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós e com toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra, porque nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.